Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Olá, seja bem-vindo a mais episódio aqui do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional. Na minha companhia está a Carlota. Bem-vinda, Carlota, mais um episódio. Emanuel, bem-vindo. Olá, Cláudio. Bom, está visto que vais começar a fazer isso em todos. E em Coimbra, o nosso Sim, especialista em direita, não, em Coimbra, o nosso especialista das direitas, assim é que é o Vasco Semedo. Bem-vindo, Vasco. Olá, muito boa noite a todos. Muito bem. Pois é, e boa noite também aqui ao Júlio Rex, portanto aqui o nosso dinossauro político, que esta semana no Instagram explicou a diferença entre sistemas, entre regimes políticos e sistemas de governo. Portanto, podem parecer a mesma coisa, mas não são de todo. Portanto, vocês ali vão perceber quais são as diferenças e, obviamente, partilhar esse conhecimento com aquele amigo que está sempre a dizer a culpa é do sistema. O Júlio Rex deu uma resposta a isso e vai dar ainda outra ao André Ventura. Fica para ver a resposta que este dinossauro vai dar a outro, este boneco, que é um dinossauro, vai dar a outro boneco da política nacional. Ora, vamos à tábua das matérias muito simples. A nossa Carlota vai falar sobre o Afeganistão. Eu irei falar sobre a vandalização do padrão de escoramentos e o Vasco irá fechar também com uma análise daquilo que foi este bate-boca entre Francisco Louçã e Carlos Guimarães Pinto. Portanto, houve aqui uma troca de gradetos nos jornais, no que toca a colunas de opinião. Ora bem, e como não podia deixar de ser, nós enaltecemos e demos os parabéns aos atletas olímpicos, demos na altura ao Jorge Fonseca e à Patrícia Mamona, e portanto damos agora, obviamente, os parabéns ao Fernando Pimenta, na canoagem, e ao Pichardo no triplo salto, portanto, que trouxe o ouro. O Fernando Pimenta trouxe a medalha de bronze. E, portanto, trouxemos duas medalhas de bronze, uma de prata e uma de ouro. Portanto, julgo que seja assim, um resultado interessante. Há quem diga que tenha sido a melhor prestação de Portugal. Portanto, aqui, em nome do Politank, damos os parabéns a estes campeões olímpicos. Ouvi dizer que o Emanuel tinha um statement a fazer. É verdade. Primeiro, começar pelas coisas boas, que é estar aqui com os meus amigos no Polititank, a conversar com o meu amigo Cláudio, o meu amigo Vasco e a minha amiga Carlota. Veem como eu estou conciliador, porque a seguir vai ser só rasgar. Enfim, dizem que foi a melhor participação portuguesa. Não dizem, é factual, foi mesmo. Foi a participação em que trouxemos mais medalhas e tivemos mais diplomas olímpicos que também contam e que já agora aproveitamos, obviamente, para felicitar, como já tínhamos feito também anteriormente. O que é que eu queria dizer com este preâmbulo todo? Que um dos nossos campeões olímpicos, o Nelson Évora, infelizmente não soube honrar a camisola que veste. E tem mais graça ainda porque isto tem a ver com o processo de nacionalização do Pedro Pablo Pichardo, que foi acelerado para ele poder representar a equipa portuguesa. Foi contratado também pelo Benfica, escolheu Portugal para viver e deu-nos o ouro olímpico. Agora, já tinha conquistado também a Liga Diamante. Tudo coisas que foram feitas com respeito pela nossa bandeira. O Nelson Évora também ganhou um título olímpico, mas desta vez preferiu, estando na bancada, a assistir à prova de Pedro Pablo Pichardo e tendo este quiproquo com ele, resolveu apoiar os adversários de Portugal, resolveu, pior que isso, foi apanhado a dar indicações a um dos rivais do... Não me peçam para dizer qual, porque sinceramente não sei, porque só de ler o título da notícia já me deu nojo. Porque realmente eu também escrevo algumas coisas no Twitter e uma das coisas que escrevi é esta que vos vou dizer agora aqui,
que é se o problema é uma pessoa ser nacionalizada e a rapidez com que se nacionaliza em oposição ao processo lento que levou à nacionalização do Nelson Évora, que foram 11 anos, e no caso do Pablo Pichard foram meses, o problema não está do lado de quem demora meses, e sim do lado de quem demora anos. E a seguir, temos um problema grave, que é uma pessoa que veste a camisola nacional, que é português, e que está a torcer para que Portugal perca. Portanto, eu gostaria era que o Nelson não tivesse vestido naquele dia o equipamento português e não tivesse ido. Porque ele não tinha a obrigação de ir. Eu não sei se os atletas têm a obrigação de lá estar quando os colegas estão a participar ou não, mas mesmo que tenha, e se eu não quero ver a prova da pessoa com quem tenho uma acrimonia qualquer, eu invento uma coisa qualquer, estou cheio de febre, não posso. Era mais digno do que aquilo que ele fez, sinceramente. E numa era em que todos tão concentradinhos em apelar ao nosso patriotismo, de maneiras mais efusivas e outras maneiras mais idiotas, umas maneiras mais agressivas, outras mais compassivas, eu aqui diria que o Nelson fez um grande desfavor à bandeira portuguesa. Ele que foi porta-estandarte na cerimónia de abertura, junto com a Telma Monteiro, e depois o Pedro Pichard foi na cerimónia de encerramento. Ele foi porta-estandarte e fez aquela vergonha. Infelizmente, ou felizmente, são os últimos jogos do Nelson, porque a punição adequada era ele não representar mais a seleção nacional. Mas como ele já não o vai fazer, enfim, fica-se por aqui esta atitude, porque por muita razão que se tenha, perde-se toda a razão quando se age em favor de interesse próprio, em vez do interesse de Portugal, que é a equipa que está a representar. Ele não se está a representar a ele. E eu não me sinto representado como pessoas que pensam desta maneira. Disse. Exato, e o Nelson que tinha um carinho, vamos dizer, generalizado da população. Tinha o meu carinho também. É verdade. É por isso que eu estou tão zangado. Desculpa. Sem stress. Acho que sim, acho que era unânime. Todos nós gostávamos, porque lá está, foi aquilo que nós dissemos também no último episódio, que é, nós vimos o Nelson Évora crescer, não é? Portanto, e pensar que ele já tem 37 anos e que vai terminar agora a sua carreira olímpica, dá que pensar. E dá que pensar que termine desta mesma forma. Portanto, é triste. Portanto, sem esclarecimentos adicionais e sem mais notas para fazer, passo-te a ti, Carlota. Passo-te a bombar, não é? Portanto, ouvi dizer que por aí as coisas estão mais ou menos animadas. Por aí por onde? Aqui em Oeiras City. Pronto. Que é sempre uma animação. Sim, a questão é que tu podes estar em Oeiras City, mas a tua cabeça estará em Cabul. Sim, em Cabul e não só, porque os talibãs têm dado a única palavra que me vem à cabeça é conquistar, que é uma palavra assim um bocado à moda antiga, mas é isso que está a acontecer. Rapidamente o Afeganistão, com a retirada das tropas norte-americanas, que já se têm vindo a retirar há alguns meses, quem lá está ainda está supostamente a treinar soldados afegãos, mas é suposto que todos os soldados americanos saiam do Afeganistão até dia 11 de setembro, no dia em que se marcam 20 anos do atentado que levou depois a que as tropas americanas fossem para o Afeganistão em busca de Bin Laden. A questão é que quando os americanos foram para lá à procura de Bin Laden, fizeram-no porque os talibãs não queriam entregá-lo. E assim, indiretamente, quer dizer, diretamente, mas embora não fosse essa a motivação, conseguiram instaurar um governo mais democrático do que aquilo que os talibãs tinham lá, que é um governo baseado na lei islâmica, portanto na lei Sharia, em que as mulheres não têm direitos e todas as outras coisas que nós sabemos que fazem parte desses regimes. E é isso que está a ser instaurado novamente cada vez que eles avançam sobre uma cidade.
E eu acho que é muito interessante que ainda há pouco tempo nós tínhamos o conflito entre Israel e a Palestina e de repente toda a gente precisava de falar sobre isso todos os dias. E vir em defesa dos povos muçulmanos, e vir em defesa de tudo e mais alguma coisa, dos direitos humanos. E agora que os direitos humanos de muitos muçulmanos também estão em jogo, ninguém fala sobre isso. Não sei onde é que estão as feministas nestas alturas, que gostam muito de se queixar da desigualdade de género que supostamente Acho que ficaram na Palestina. Tem no Ocidente. Acho que Ficaram na da Palestina e ficam com as microagressões. Não sei, ficam com as microagressões e com a suposta desigualdade salarial que vivem aqui no Ocidente e com quem assobia para elas na rua, porque isso é que são os problemas realmente graves, não são as malalas desta vida que são impedidas de ir à escola, que não podem viajar sem um guardião masculino, etc. Pronto, eu estou a falar das mulheres, mas quer dizer, toda a gente sofre com estes regimes. 80 e tal % da população do Afeganistão não vê com bons olhos o avanço dos talibãs, não vê com bons olhos os talibãs enquanto organização, e embora alguns deles vissem os norte-americanos como invasores, muitos deles não queriam nada que eles fossem embora, porque eles realmente estão lá a manter um regime mais democrático. O Joe Biden tem sido muito criticado acerca disto, embora a decisão não tenha sido dele, ele está simplesmente a cumprir uma decisão que já tinha sido tomada posteriormente, embora ele tivesse o poder de reverter provavelmente. E há mais qualquer coisa que eu estava a dizer, 80% das pessoas não vê com bons olhos os talibãs, e muito pelo que eu vi das entrevistas que eu vi a militares afegãos, eles também não querem nada que os americanos vão embora, não tanto por terem lá os soldados, mas pelos meios que lhes são cedidos, em termos de armas, estratégia e tudo mais. Por outro lado, eu também compreendo que os Estados Unidos nestes 20 anos gastaram tipo $1 trilhão e morreram muitíssimos soldados americanos, e é normal que a população norte-americana também não queira continuar, como o Joe Biden disse, uma forever war, uma guerra eterna. Portanto, compreende-se os dois lados. O que eu não compreendo é o silêncio na sociedade civil no Ocidente, que não se preocupa com nada quando não acha que a culpa é de um culpado fácil. Não é fácil apontar um culpado, porque isto é uma situação muito complexa. Antes dos talibãs virem para o poder inicialmente, muito antes dos americanos lá chegarem, eles estavam a combater uma invasão soviética, que depois foram ajudados pelos Estados Unidos com armamento. Mas pronto, isto já é tudo muito complexo. Era muito mais fácil se fossem os mausões dos israelitas ou os mausões dos americanos a atacar as criancinhas. Isso era muito mais fácil. Agora, como é complexo, não vale a pena falar. Muito bem, Carlota, gostei dessa. Eu, enquanto líder do partido anti-woke, né? Portanto, tu és do partido dos Barbacue, eu sou do partido anti-woke. Sim, senhor. Mas é muito Mas isso. também tenho uma simpatia pelo partido anti-woke. Se eu voto no barbecue para a Câmara Municipal, mas calhar no anti-woke para a Junta. Muito obrigado. Eu também faço o seguinte, que é voto no anti-woke para a Câmara e para a Assembleia Municipal o partido barbecue, e para a Junta de Freguesia o anti-woke. Pronto, como assinar um mau acordo. Mas é isso. Mas é isso. Portanto, lá está. É uma situação de facto muito complexa. Temos que voltar aos anos 70, 80. E há um bom filme sobre isso, que fala dos Talibã, ou Mojahideen, como também são conhecidos, que são basicamente Mojahideen, é pastor. Portanto, e é isso que eles eram quando os Estados Unidos foram para lá ajudá-los a mandar abaixo os helicópteros soviéticos. E o filme que eu estava a falar é com o Tom Hanks e com
Julia Roberts, vale muito a pena ver esse, Jogos de Poder, assim que se chama, e portanto conseguem ver por dentro, aquilo é uma espécie de biografia com o personagem encarnado pelo Tom Hanks, de como foram os bastidores dessa mesma guerra e portanto daquilo que foi o desviar de dinheiro para essa causa, como camuflar os números, e lá está. Aquilo que depois acabou por ser um feitiço a virar-se contra o feiticeiro. Não é? Portanto, é E isso. para não falar dos métodos de financiamento deles hoje em dia, que grande parte é tráfico de droga. Mas hashtag legalize, não é? Portanto, Não, mas não é essa droga. eu sei, mas há interesses por trás disso, não é? Portanto, há quem queira legalizar as leves e há quem queira, tipo, a verdadeira, como se costuma dizer no Norte. Emanuel, Olá, sou eu. Bom, aqui sobre este tema, o que eu tenho a dizer é nunca haveria uma boa altura para os Estados Unidos se retirarem, não é? Não há nenhuma, é assim como não. Para fazer aqui uma comparação muito parva, mas como sou eu, posso, não é? Que é assim como num jogo não há uma boa altura para marcar um gol, não é? E a questão aqui é que o jogo, e esta comparação não é tão parva como parece, e aqui a questão é que o jogo está ainda a ser jogado. E a minha impressão é que, eu compreendendo as razões, acho que a razão apresentada, à falta de melhor palavra, é a pior de todas, que é isto custa muito dinheiro. Está bem. E a ética e a moral custa muito dinheiro ou não? Não sei quanto é que está o quilo da ética, depois podemos perguntar ali ao Cláudio se ele tem noção, depois pode vender. Ou não. Acho é que... estou, Rui Rio? Ah. Estou. Como é que está o quilo da foi ética? logo 100% de desconto. Ok, Olha, eu vou dizer isso ao O Emanuel. Rio vende ética é ao litro, não é ao quilo. é porque para ele é igual a Para tomar litro. bem. Papum. Epá, Cris, Oh, Cláudio, esqueceste de mandar cumprimentos do António Costa. Então, o que é isso? ele tem o número de telefone, ele que faça isso. Cris, Carlota, mas Aceito. Emanuel, Cris, se quiseres. Força. Não, Carlota, vai. a crise foi só quando tu disseste que o argumento é que custa muito dinheiro. Não é só dinheiro, é dinheiro e vidas. Ok. O argumento continua a ser pobre, porque isso já custa em vários pontos do mundo. E eu percebo, não estou contra o argumento, a questão é esta. Não vai vir nada de bom desta decisão. Portanto, e nós, quando nos tornamos, há vários filósofos que dizem isto, nós, quando nos tornamos the ruler, não é? Quando nós tornamos quem manda, tornamos responsáveis pelas pessoas nas quais mandamos. Ora, olha, agora já não me apetece brincar. Tchau. Pronto, boa tarde. Isto não faz muito sentido. Faz todo sentido a nível interno, até para unir o país, porque eu também estive a ler um bocadinho sobre o assunto e diz que uma grande percentagem, agora não tenho o número de cor, portanto não vou inventar, uma grande percentagem, peço desculpa, do povo americano, independentemente da sua filiação partidária, concorda com esta decisão do Biden. E, portanto, eu percebo que isto sejam razões políticas internas, se calhar até mais fortes que o dinheiro ou que as vidas, porque isso são, parece-me a mim, questões de retórica política, não propriamente que ele esteja muito preocupado, porque não são os filhos dele que vão lá morrer. Não estou a dizer que ele não esteja preocupado com a vida dos americanos, mas não é esse ponto, penso eu. É a minha opinião sobre o assunto. E para fechar, dizer que podia ter sido feito tudo em conjunto com uma força como a NATO ou a União Europeia e haver um período de transição em que se pudesse, se a União Europeia tivesse um exército europeu, em que se pudesse estabilizar aquela zona de alguma maneira. Porque assim, o que é que a gente vai ter daqui a 2 ou 3 anos? Mais uma primavera árabe, mais um ISIS, Mais uma Síria. mais uma Síria. Mas a gente precisa de mais Sírias no mundo, é isto?
Não, até porque, pegando um bocado naquilo que tu estavas a dizer, eu acho que é preciso um bocado aquela ideia que os americanos às vezes vendem, que nós somos um bocado céticos, porque obviamente há muitas outras motivações muito mais egoístas para entrar nestas guerras do que esta, mas eu acho que vale a pena pensar nesta ideia que eles vendem e que nós aqui na Europa se calhar não ligamos tanto, que é de há um modo de vida que vale a pena lutar por ele, que é a democracia, a liberdade e os direitos humanos, e vale a pena lutar por isso mesmo que não seja em nossa casa. Sobretudo se não for em nossa casa, Ou sobretudo se não for, sim. digo eu. Mas espera, não disse a minha tagline. Disse? Disseste, opá, é muito isso, é que neste momento aquilo que nós temos é nada mais ou menos que a Rússia, portanto a Rússia é aquilo que está neste momento, todos nós sabemos, não é tanto uma postura de potência mundial, mas sim como potência regional, e portanto é do estilo na Ásia mandamos nós, e portanto aquilo, o Afeganistão, obviamente, tem ali territórios que faziam parte das antigas repúblicas soviéticas, em fronteira. E, portanto, obviamente que os soldados russos estão a ir para lá, para a fronteira. Mas nada nos indica que da fronteira não passarão. Não? Portanto, podes dar um coquetel Molotov na cabeça, estão a ver, e, portanto, fazerem mais uns quilómetros para dentro e dizerem, já que estamos aqui, ao menos nós aguentamos isto. E, portanto, quem sabe se com Aliás, isto... peço desculpa interromper, aliás, a história diz-nos, podemos agora até falar em termos de justiça, como é que se diz? A jurisprudência diz que eles são muito maus a respeitar fronteiras. Sim. E se assim o acharem, fazem um referendo qualquer também. Portanto... Ora bem. E até porque o povo afegão aquilo que quer é alguém que mantenha a ordem e a paz. E, portanto, se lhes venderem isso, não vejo quem porque melhor é que eles que não um hão de homem comprar. sem t-shirt a cavalo, não é? O quê? O quê? Quem melhor se não um homem sem t-shirt a cavalo? Ou em cima de um urso. Obrigado por essa imagem mental. Mas é que é mesmo isso. A questão é que nós temos neste momento o presidente do Afeganistão a criticar a saída repentina das tropas. E lá está. Eu lembro-me que há uns anos atrás, foi para aí em 2008, se não me engano, eu acho que fiz um trabalho na altura para a escola, no 8º ano, e a notícia era que Putin podia ganhar o Prémio Nobel da Paz. Meus amigos, quem sabe se à conta desta questão do Afeganistão, Vladimir Putin pode ou não ganhar, mas voltar a ser um dos candidatos, tal como foi em 2008. Já não me lembro qual é que era a razão pela qual ele ia para 2008, estava nomeado. Mas é um pouco isto que é, ao fim e ao cabo, como lidar com isto. Não é? Portanto, Vasco. Portanto, esta questão que nós nos temos vindo a perceber ultimamente e que coloca em causa uma instabilidade regional que tem, portanto, um impacto internacional com a questão dos Estados Unidos. Isto nunca pode ser só visto como um conflito regional, que o é, mas não é simultaneamente regional. E aquilo que está a acontecer é que os talibãs, no fundo, estão a tomar várias cidades do Afeganistão, já controlam 5 das 34 províncias afegãs, e portanto, por onde passam, espalham o terror e portanto, violência, pessoas que são mortas, e portanto é um período, penso que foi a professora Diana Soler, quando cá esteve, que nos disse que era um período, neste momento, que não é um período de paz mundial, muito pelo contrário, é um período de instabilidade, e que nós não sabemos, a única certeza que temos daqui em diante é que a instabilidade vai se tornar uma constante e, portanto, os acordos de paz e tudo mais são cada vez mais uma miragem. E, portanto, é neste contexto em que cerca de 270 mil afegãos se encontram no exílio,
há morte de bastantes civis e, portanto, o clima de instabilidade regional que se faz sentir acaba por depois também suscitar uma grande competição entre as grandes potências, no sentido em que estão na discussão recursos e, portanto, não há aqui, não se vislumbram aqui indícios de que possamos estar perto da paz, digamos assim. Aliás, neste momento, mais do que nunca, a nível mundial, embora não possamos comparar isto com aquilo que foram os grandes conflitos mundiais, nada disso, mas a questão da paz é uma miragem, completamente. Muito bem, Vasco, obrigado. Bom, deste tema julgo que mais ninguém tem nada a acrescentar, não é? Portanto, é bola para a frente e vamos esperar que melhores dias venham, mesmo que sejam uma miragem. Ora, aquilo que podia ser muito bem uma miragem tornou-se uma realidade e, portanto, aquilo que os woke queriam, tanto desejavam e conseguiram, não é? Ainda não conseguiram, foi aquilo que querem realmente, que é destruir o padrão dos escoramento. Portanto, mas conseguiram grafitar o nosso padrão dos escoramentos. Portanto, padrão dos escoramentos que representa homens e uma mulher. Portanto, atenção, não pensem que aquilo é tudo uma cambada de macacos que estão para lá. Está lá uma mulher. Cotas. Diz, Carlota? Cotas. Pois, as cotas são naturais. E, portanto, não há espaço para isso. Ora bem, Padrão dos Escoramentos, súmula muito rápido daquilo, é um monumento salazarista, representa e estão lá todos aqueles que foram os benfeitores da construção daquilo que foi o Império Português, portugueses que deram mundos ao mundo, e esta expressão está correta. E está correta, vou explicar porquê. Porque, apesar de nós sabermos que existiam os índios, existiam os africanos, existiam os asiáticos, eles não se conheciam. Portanto, não se conheciam, portanto, não se descobriam. E, portanto, foram os portugueses e os espanhóis, e depois, mais tarde, os franceses, os holandeses e os ingleses que ligaram o mundo. E, portanto, esta é, sem dúvida, a primeira globalização. E, portanto, os woke podem não gostar, lamento, comem menos, mas a verdade é esta. Há uma missão civilizadora europeia, porque vermos aquilo que está a acontecer, e aliás foi uma coisa que eu partilhei no início da semana transata, que existe uma forma de estar totalmente diferente daquilo que é o mundo anglófono, daquilo que é o mundo francófono. Eu aqui já me estou a rir, porque pronto, sempre que se fala em francófono, cá estou eu. Mas comparei as duas formas de estar, em que temos um primeiro-ministro da Nova Zelândia e da Austrália que pede desculpa, basicamente por existir, pede desculpa por causa das tribos, pede desculpa por os ingleses lá terem chegado, mas antes de lá terem chegado, chegaram os portugueses. E, portanto, pede desculpa da colonização, ao passo que temos Emmanuel Macron, que, enfim, é decorado ali com mais croas e croas de flores, enfim, o homenzinho já não conseguia mexer-se de tantas flores que estava coberto, mas é assim a tradição de bem receber na Polinésia Francesa. E, portanto, na Polinésia Francesa, os indígenas continuam a existir, tal como existiram desde sempre. Portanto, não há que ter receio das coisas. Existe aquele vamos chamar, território, continua a ser território francês, pertence, são cidadãos franceses tal como outros quaisquer, portanto, fazendo aqui um comparativo, é a mesma coisa que a Madeira e os Açores, e a presidente sim, porque é uma mulher, portanto, estão a ver como as coisas são evoluídas, as cotas não são necessárias, as coisas funcionam. Disse, Sr. Presidente, seja bem-vindo à Polinésia, seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo à vossa casa. Chez nous, chez vous.
E, portanto, é isto que é preciso entender, e aquilo que Macron vai proceder neste momento é para que a Polinésia Francesa e para que as tribos da Polinésia Francesa passem a ser património da Unesco. Terá sido isso que a Austrália e a Nova Zelândia fizeram pelos aborígenes e pelos maori? Se calhar não, mas deixem que eu vos mostre aqui uma coisa que me é particularmente cara. Isto não estava planeado, ok, mas simplesmente estava aqui mesmo a jeito. Esta é a camisola dos All Black. Portanto, eu joguei rugby, gosto imenso de rugby, e não podia deixar de comprar esta mesma camisola. Esta camisola, como vocês podem ver, tem aqui vários padrões, e, portanto, padrões maori. Isto tem a ver com os 100 anos, do torneio de rugby, e, portanto, é importante de festejarmos estas coisas. E, portanto, o Waka, que está presente na seleção neozelandesa, é algo maori, portanto, percebe-se pela cor de pele, percebe-se pelos traços faciais quem é que é de origem maori. Portanto, houve mestiçagem. Portanto, vamos por aí. E, portanto, nesta parte, é com tristeza que vejo uma francesa, e não apenas por ser uma francesa, poderia ser outra nacionalidade qualquer, mas uma francesa que vem para Portugal, visita o nosso país, deixa cá umas coroas e vandaliza o nosso padrão de escoramentos. O padrão de escoramentos é esse que ainda não foi lavado e, portanto, o que permite neste momento que tenhamos brasileiros e brasileiras a irem tirar fotos, a vangloriarem-se daquilo, porque nós sabemos o quanto a comunidade brasileira que está cá, uma parte dela, não toda, felizmente, mas uma parte dela quer destruir o padrão de escoramentos porque diz que aquilo os ofende. Se os ofende tanto, deixem de falar português, ok? Deixem de usar iPhone, deixem de viajar, deixem de viver numa casa de tijolo e vão às vossas raízes. Pois é, as vossas raízes, daqueles que protestam tanto, são dos colonizadores, não são os nós. Portanto, os colonizadores ficaram no Brasil, não voltaram para cá. É tão simples quanto isto. Era a sua campanha, eram os bandeirantes. Portanto, eram pessoas que iam para lá e não voltavam. E, portanto, é uma tristeza ver isto. É uma tristeza ver também esta Leila, que dá com o último nome de Laquelle, porque foi descobrir as suas origens argelinas. É pena eu não ter visto na página dela de Facebook e do próprio site que ela tem, do massacre que aconteceu nos anos 60 numa das pontes em Paris, onde morreram cerca de 50, 60 argelinos da resistência à independência da Argélia. Portanto, a Argélia, para termos aqui um comparativo, é como se fosse a nossa Angola. Portanto, o conflito diplomático é exatamente o mesmo, era a joia da coroa, portanto, há esse grande problema em esse enclave. E, portanto, não o vejo a fazer esse tipo de ativismo, mas vir fazer ativismo para o país dos outros, isto é porreiro. É uma cobardia tremenda e, portanto, eu não podia, de forma nenhuma, calar em relação a isto. Denunciei nas redes sociais, fiz no Instagram e Facebook, fiz o meu protesto. Eis que um seguidor envia-me um vídeo da conta dela, porque a conta dela antes era pública, passou a ser privada. Estranho, não é? Tem muita coragem, mas depois já não são assim tão fortes. E, portanto, entreguei esse mesmo vídeo à PJ, portanto, agora a PJ fará o que quiser com esse conteúdo. E isto, eu tenho mesmo muita pena, e tenho pena de não ter visto, à semelhança daquilo que a Carlota estava a criticar, de não vermos os intelectuais, não é? Portanto, aqueles amantes da liberdade e altas figuras do pensamento tuiteiro de lixo, de se dizerem alguma coisa em relação ao padrão de escoramentos. Porque a questão é que se nós dizemos alguma coisa, e isso aconteceu comigo, somos logo apelidados de militantes do Chega. Portanto, eu por uns tempos fui como o nosso amigo Vasco, que na brincadeira dizemos que se calhar ele é militante do Chega, ou pensamos que assim possa ser, mas obviamente que sabemos que assim não é, portanto é apenas uma brincadeira interna nossa, porque temos muita estima pelo Vasco. E portanto, é isto. Portanto, somos patrióticos, somos automaticamente do Chega. Para sermos cool, temos de ser advogadas estúpidas que vão falar
na televisão e, portanto, estamos assim agarrados a este mundo woke, mas resistir enquanto for possível. Vasco, passa a ti. E depois Emanuel, depois Carlota. Em relação à questão do ato de vandalismo que ocorreu, isto era uma questão que mais tarde ou mais cedo se ia tornar uma realidade, porque se bem nós nos lembramos, há bem pouco tempo, creio que em 2017, em Charlottesville, nos Estados Unidos, foi derrubado uma estátua de um general a que aqueles que derrubaram a estátua associavam, portanto, aquela figura à escravatura e, portanto, quando nós falamos das questões do colonialismo e tudo mais, nós próprios não temos que justificar nem pedir desculpas pelos nossos antepassados. E é como tu dizes, Cláudio, a história é como é, não há, ao contrário do que muita gente diz, julgamentos, não é a história julga, a história é o que é, e portanto nós a questão do julgamento e tudo mais não devemos ser nós a fazer. Isto não é um episódio, lembro que isto não é um episódio único. Nós há bem pouco tempo em Portugal tivemos a vandalização da estátua do Padre António Vieira, para acrescentar, portanto, aqui à conversa, e, portanto, naquela altura nós sabemos que o Padre António Vieira foi um jesuíta, portanto, responsável pelas benfeitorias e, portanto, e lutou muito pela população indígena brasileira, é preciso ter isso em conta, e, portanto, o problema de muitas das vezes não fazermos uma compreensão da história, analisando aquilo que se passou nas épocas específicas, é o facto de nós, ou desses wokes, quererem julgar a história com as lentes do presente. Ora, isso é um erro histórico. Qualquer historiador, qualquer pessoa de bom senso sabe que nós devemos julgar a história com base naquilo que se passou na altura, com base no contexto económico, social, político, filosófico, etc. E, portanto, é um erro que se comete ao analisar a história, mas é um erro que dá muito jeito aos wokes, porque é uma forma de eles justificarem a sua narrativa. É como alguém que não tem uma história, quer criar uma história, para, no fundo, normalizar o seu tipo de comportamentos, que não só é normal, como constitui um crime contra o património, etc. E, portanto, estas pessoas têm que começar a ser penalizadas porque não vale tudo e, portanto, isto já não é, portanto, fala-se muito do pós-modernismo e destas teorias que agora existem, mas isto no fundo nem sequer podemos dizer que seja movimentos ligados ao marxismo, porque depois digamos assim, da dissolução da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, é uma nova esquerda que pegou em certos tipos de assuntos, como o racismo, o feminismo, portanto, a ecologia, e, portanto, através dessa narrativa, legitimou os seus comportamentos. Mas também há à direita forças que se aproveitam deste tipo de circunstâncias, não é? E, portanto, a polarização política a nível mundial, todos estes acontecimentos que provocam polémicas são, digamos assim, a ignição para que os wokes continuem a legitimar os seus comportamentos
por muito anormais que sejam e por muita condenação que exista, aquilo que eles no fundo pretendem é unicamente destruir a narrativa e destruir aquilo que é a história do mundo da Europa Ocidental, que é cristã. É uma marca, quer nós queiramos, quer não. E aliás, só para concluir, Cláudio, relativamente a esta questão, por exemplo, os muçulmanos, que são muito mais ortodoxos do que nós, eles não têm problemas em afirmar a sua cultura e aquilo que são. Porque é que nós, europeus, por exemplo, havemos ter, não é? E, portanto, há uma série de interrogações e novas perguntas que nós devemos fazer para que, no fundo, as narrativas, digamos assim, que são dominantes e que protegem os cidadãos europeus, que caiam em esquecimento e, portanto, aquilo que o medo que eu tenho que possa acontecer a longo prazo é a civilização europeia começar a erudir-se e não ser mais uma civilização como outrora, pautada pelo respeito pelos direitos humanos, pela cristandade, pelo Estado de Direito, pela soberania, portanto, pelo respeito pelas nações. Portanto, há um conjunto de valores europeus que são postos em causa por este tipo de pessoas. Portanto, esta magrebina tinha os três, digamos assim, não direi que são pecados capitais, mas 3 características que ajuntam a tudo isto, que é o facto de ser, portanto, religiosamente muçulmana, de pertencer à comunidade LGBT, o facto de ser feminista e, portanto, tinha todos os condimentos para, no fundo, do ponto de vista dela, nomeadamente, justificar aquilo que fez, como que aquilo é uma barbaridade absolutamente condenável. Obrigado, Vasco. E a questão é que fomos nós que fizemos aquilo. Portanto, os franceses não se esqueçam que o obelisco que tem na chamada Place de la Concorde foi roubado quando foram as invasões napoleónicas ao Egito. Aquele é o obelisco de Ramsés II, portanto, antigo faraó, imperador do Egito. Portanto, aquilo foi roubado e está ali à vista de todos, na Place de la Concorde, mesmo no final do Champs-Élysées, para se poder ver o quanto Napoleão roubou à grande e à francesa. Então, como veem, eu ser francófono não significa que eu concordo plenamente com tudo. E, Carlota, não revires os olhos. Não revires os olhos, porque não faz sentido. Não é? Portanto, assim é. Coerência. Emanuel. Ai, meu Deus. Isto devia ser o meu comentário. Eu devia acabar aqui agora. Mas Pronto, muito bem. vamos Carlota, dizer. agora és tu. Não, força. Mas ok. Não. Força, Emanuel. Experimenta alguma vez fazeres isso, que vais passar a ser um francófono sem dentes da frente. Pá. Enfim, vamos lá. Depois das ameaças de agressão física, pelas quais hei de ser condenado, depois da entrega deste vídeo à PJ, eu acho é que aqui o assunto é sério, portanto, discute-se muito este tipo de atitudes agora na Europa, havia de cá chegar, teria que chegar e, sobretudo, teria que chegar pela via absurda descrita pelo meu querido amigo Vasco. E portanto, essa parte não vou perder tempo a repeti-la. Portanto, toda a incoerência, é uma sopa de incoerência muito boa que dá um caldo ótimo para depois fazermos este tipo de manifestações da nossa livre vontade e do nosso livre arbítrio. E o que eu quero dizer é que estou cansado, e por isso é que eu comecei com aquele suspiro,
estou cansado desta discussão sem nexo, sem propósito, sem profundidade e sem pensamento que estamos todos a ter à conta de determinadas ações, de determinadas linhas de pensamento, mais woke ou menos woke, e que no fundo refletem coisa nenhuma, refletem o vazio dos dias, não é? Refletem a espuma das ideias e reflete a falta de profundidade que todos estes seres humanos normalmente revelam. Isto, para mim, é muito mais importante do que o que estas pessoas discutem. Porque discutir sobre se eu devo pedir desculpa sobre o passado do meu país, ou se devo pedir desculpa pelo passado do planeta, ou pelo passado do universo, ou do multiverso, não tem mínimo sentido. Estas discussões não têm o mínimo sentido, como já foi dito por vocês e muito bem. Só porque primeiro porque são desenquadradas historicamente. E depois porque são, evidentemente, postas fora do contexto propositadamente. Ou seja, não têm contexto histórico e também não têm contexto atual. Isto não... Vamos lá ver aqui uma coisa. No meu ponto de vista, estou aqui para dar a minha opinião, não é? Do meu ponto de vista, isto, para além de não ter conteúdo, não tem razão de ser. Não é a estátua que diz isto ou aquilo, não é o padrão que diz isto ou aquilo, não é o facto de eu vou-me ofender com pedra, com mármore, assim como vou-me ofender com o quê? Com livros. Mas Com as porquê? pinturas no Parlamento. Mas explico, exatamente, com as pinturas. Então pronto, então vamos tirar tudo o que ofende pessoas no mundo. Ficamos com um mundo com muito mais espaço. Não há nada. Não há nada. Porque se for preciso, há alguém que se ofende com uma cadeira ou com uma mesa. É que tem a mesma importância. Embora as pessoas lhe atribuem importâncias diferentes, porque têm valor histórico, sentimental, têm uma história por trás, mas no fundo, o que são é matéria. E, portanto, nós não nos podemos ofender com a existência das coisas. Porque isso impede-nos de fazer uma coisa muito importante e que eu reforço muitas vezes, que é pensar ativamente sobre as coisas e não só estar a sentir a minha raiva interior ou a minha ideia. Eu estou ali a sentir aquilo tudo e tenho que pôr cá para fora porque eu odeio aqueles wokes ou eu odeio os gajos dos outros que não são, como é que se, eu não sei essas terminologias, os que não são wokes. Eu odeio os comunistas, não, eu odeio os liberais. Não, é pá, tu se calhar odeias-te a ti próprio. Só tens ódio para dar. Disse. Muito bem, está a ver que essa não vinha aí. Muito bem, Carlota, por último, mas Eu não acho menos que nós importante, temos que minha arranjar parceira de bancada, um coligação. woke para vir. Quê? Minha parceira de coligação. Ligação, sim. Temos que arranjar um woke para vir aqui, porque senão vamos sempre concordar e vai ser uma seca. Bem, acho que não tenho muito mais a acrescentar, porque vocês já disseram praticamente tudo. O que me faz. Sim. Pronto. Não vamos convidar nenhum woke. Ok. Não vamos. Era para ficar um debate interessante. Não, fica um debate estúpido. Também é verdade. Porque vamos estar aqui Também é 4 ou 5, vamos pôr aqui a Ana. A Ana também não é nenhuma woke, felizmente. Toda ecoliberal, mas isso, e gatinhos, mais um beijinho para a Ana. Quer dizer, íamos estar aqui 5 a tentar instruir alguma coisa daquela pessoa e aquela pessoa não ia aprender rigorosamente nada. Esta é a minha visão. Crise do Emanuel. Vão ficar em crise um com o outro e eu não vou falar.
Mas queres falar? Eu depois Não, diz. Diz que eu depois digo tudo de seguida. É muito Pode ser rápido, woke. é muito rápido. Não acho que não devamos convidar wokes. Não acho que não devamos fazer isso. Eu percebo o que é que tu queres dizer. Não acho que não devamos convidar só por... Deixa-me só terminar, acho que depois vais tu. Não acho porquê, porque isso empobrece o debate. Porque por muito estúpidas que sejam as ideias, e são na minha perspectiva, mas isso é um ótimo identificador. Depois começas a ver uma espécie de gaydar dos wokes. É um wokedar. Pronto. Ficam em nicho. Diz? Ficam em nicho. Ficam numa cerca sanitária. Porque, não, mas eu acho que é importante, mesmo que as ideias, que eu discordo profundamente delas, é importante que elas venham à baila. Porque não basta tu dizeres que as ideias não prestam. Sim, mas tu podes discuti-las, mas agora trazer um para aqui, tentares ensinar-lhe alguma coisa, ele vai ser não vou ensiná-lo. Vou expor o ridículo das suas ideias. Não vou ensinar nada. Pronto, então vamos fazer bullying. Dessas não é bullying. Eu vou deixar a pessoa falar. A pessoa fala e eu rebato. Quer dizer... É que eu fui dizer. Pronto, foi polémico. Mas pronto, é a minha opinião. A minha opinião é que devemos convidar pessoas de outras sensibilidades, pessoas woke, pessoas de esquerda, e que falta isso. E já agora, Cláudio, fica este feedback também dos nossos ouvintes. Bem, eu concordo com o Emanuel, mas percebo o que tu estás a dizer, Cláudio. Antes disso, existe... Não reviso Carlota Maria. Não me reviras os olhos. Vasco. O Vasco tinha a crise. Esta questão de convidar ou não convidar um woke faz muito lembrar aqueles debates que se fazem normalmente. Será que vamos convidar um populista para estar aqui a falar connosco ou não? É que é assim. Colocam sempre duas questões. Se convidarmos o populista ou o woke, nós vamos lhe dar palco ou vamos combatê-lo? É que depende do objetivo que nós temos. Porque supostamente se for só para... Vasco, mas essa é muito fácil. O meu objetivo é debater. Pois, mas é que debatendo, nós ao mesmo tempo estamos a dar palco, ainda que não achemos que as ideias deles são magníficas. Mas qual é o problema de dar palco a ideias ridículas se elas são ridículas? As pessoas vão perceber que elas são ridículas. O problema em dar a voz a essas ideias, muitas das vezes, é que essas ideias, quer queiramos, quer não, e é o que acontece normalmente. Isto não sou eu que o digo, há muita gente que já estudou o fenómeno e que quanto mais se fala no assunto e eles acabam por ter espaço, vão criando uma legião de fãs e tudo, até que chega a uma certa altura que tornam-se incontroláveis, porque isto funciona como caixas de ressonância, não é? Em que mesmo que nós os critiquemos e mesmo que, ainda partindo do princípio que ele era arrasado no debate por nós, ainda partindo desse princípio, ele ia sempre deixar a sua narrativa e quem o ouça e, portanto, necessite de se agarrar àquele tipo de ideias, faz parte de uma legião. Foi assim, por exemplo, nos Estados Unidos, que o Trump conseguiu ganhar as eleições, porque o partido republicano não era o Trump. O trumpismo é um produto que se foi criando principalmente pelas alarvidades que ele dizia ao longo dos tempos e por alguns comportamentos que fugiam ao politicamente correto. Vasco, termina que temos crise da Carlota. Terminaste? Sim. Ok, Carlota. Esse argumento não faz sentido porque nós estamos aqui a falar disso. Estamos aqui a falar disto, portanto, logo aí já estamos a dar palco, já estamos a difundir as ideias.
As ideias existem, não vamos virar a cara para o outro lado, e o problema é que muitas vezes as coisas não são faladas e não são debatidas e as coisas crescem. É preciso, não podemos ficar em silêncio quando vemos coisas estúpidas a acontecer. Olha, eu a ser francófono. Namus, Carlota, namus. Sabes? A francofonia está-se E a pegar. pronto, é isso. Não, a francofonia já se alastrou ao grupo todo. Ah, só faltava o Emanuel. Era o Emanuel, era o último reduto. Não, e a Ana? A Ana também já tinha ido, numa outra vez. Já tinha. Pronto, vá. Vamos lá voltar à vaca. Faz-me confusão este ativismo preguiçoso e barato por várias razões. Uma delas é a embirração. Vamos reparar que eu acho que estas coisas têm importância. A embirração desta gente é com o padrão dos descobrimentos. Não é com a Torre de Belém, não é com outros monumentos que têm muito mais carga simbólica do nosso passado colonial, é com o padrão dos descobrimentos. E eu acho que isto é por uma razão, que é a seguinte: como o padrão dos descobrimentos é, como o Cláudio disse, um monumento salazarista, e não é assim, e além de estar ligado ao regime do Estado Novo, não é assim tão antigo. Eu acho que naquelas cabecinhas devem achar que as pessoas se calhar engolem mais facilmente. Pronto, se calhar se vandalizassem a Torre de Belém, que é logo ali ao lado, era muito iam ter muito mais críticas, não só de pessoas como nós, mas de outro segmento de pessoas que se calhar estão um bocado nas tintas, aí se calhar já não iria estar nas tintas. E depois outra coisa, que é, quem tem tanto tempo para andar preocupado com a escravatura do passado e quem tem tanta energia para dedicar a essa causa, que é uma causa morta e enterrada, literalmente, podia dedicar essa energia e esse tempo a combater a escravatura que ainda existe hoje em dia. Porque a escravatura existiu em todo o lado e continua a existir em muitos sítios. E estas pessoas dedicam-se a atacar os países que aboliram a escravatura. Não significa que não continue a existir clandestinamente, porque continua. Seria super útil para estas pessoas gastarem este tempo e essa energia a combater isso. Tanto que existe clandestinamente nos seus próprios países, como é o caso de Portugal, como é o caso de outros países europeus, mas como existe não tão clandestinamente noutros lugares do mundo, escolham um sítio qualquer. Escolham um sítio qualquer e vão combater a escravatura que ainda existe hoje em dia. E também querem sempre boicotar muita coisa. Olha, boicotem a China. Boicotem a China. Mais difícil, não é? Pois. Porque vai contra os ideais. Os ideais de esquerda, não é? Pois. Voltando outra vez ao Afeganistão. Só naquela. E à Palestina. Pronto, sim. E eu queria pegar também naquilo que tu disseste há bocado, Cláudio, sobre os brasileiros, e vou repetir, e peço desculpa por estar a repetir, mas eu acho que vale a pena reforçar e vale a pena dizer isto às vezes que forem precisas. O Brasil não existia se não fosse a colonização. Os Estados Unidos não existiam se não fosse a colonização, todos os países americanos não existiam se não fosse a colonização, países africanos, mesma coisa, nada disso existia. E já que estamos aqui a pensar em convidar um woke, eu estou a achar graça que nós agora dizemos um woke como se fosse tipo uma zebra, um animal que se traz para aqui para o jardim zoológico. Não, mas uma pessoa que defenda estas ideias das quais nós discordamos. Eu acho que era muito importante trazer, mas primeiro, para não ser uma discussão estúpida e para não estarmos cada um a falar na sua câmara de ressonâncias, como o Vasco estava a dizer, tem aqui um livrinho. É um livro que é literalmente para crianças, é muito pequenino, lê-se muito bem, que é uma pequena história do mundo, do Gombrich. E quem ler este livro, é impossível ler este livro e não ficar muito óbvio para nós que a história do mundo é guerra atrás de guerra, é invasão atrás de invasão, é império atrás de império. E a Europa, como nós a conhecemos, também não existiria se não fossem as sucessivas invasões, os sucessivos impérios. Pronto. Mas podem começar por este, que este é mais... A dinâmica é a mesma. Sim, também há um de Portugal. Esse eu não consegui ler, não gostei.
Mas é impossível ler isto e não perceber, porque está literalmente explicado para crianças. História do mundo é invasão atrás de invasão. E é através dos povos estarem sempre a tentar conquistar-se uns aos outros e avançar mais e desenvolver mais do que os outros, que nós temos a sociedade em que nós vivemos hoje em dia. Nós estamos a viver aqui no Ocidente, mais uma vez, porque estamos em paz, e embora possamos estar envolvidos em guerras, elas estão a travar-se fora do nosso território. Estamos a viver um momento mais próspero e mais pacífico que nós podíamos alguma vez almozar a viver. Portanto, acho que é de dar valor a isso e não cuspir naquilo, no legado que nós temos e naquilo, esta paz e esta valorização dos direitos humanos e tudo isso só existiu como consequência de coisas atrozes que aconteceram no passado. Obrigado, Carlota, que é mesmo isso. Não há volta ao texto. Aliás, é mesmo por isso que a União Europeia ganhou também o Prémio Nobel da Paz, por ter este período. Nós estamos a ver o período de paz mais longo na Europa. Portanto, há muitos anos que não estamos assim em paz. Felizmente estamos, à custa de confronto, à custa de sangue, à confronta de interesses políticos, económicos, ideológicos e até mesmo religiosos, como foi a Guerra dos Balcãs, da Jugoslávia. E daqui a uns tempos voltaremos a estar em guerra, certamente, e portanto tivemos o início do 2020, enfim, os primeiros 2 meses, 3 meses foi assim uma catástrofe, porque foram os fogos na Austrália, era de ser a guerra iminente com o Irão a acontecer, e depois apareceu o Covid. E, portanto, é isto que nós temos. Bom, julgo que sobre a temática não temos mais nada a dizer, certo? Portanto, Vasco, passo para ti para falares então do tema que opôs, vamos dizer, um pensador de extrema-esquerda, cujos alunos no ISEC, se não concordarem com ele, na nota são castigados, mas que era tão antissistema, tão anticapitalista, que, enfim, trabalha no Banco de Portugal com o Mário Centeno e também é conselheiro de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, para quem nunca ganhou uma eleição, para quem sempre foi contra o sistema, a vida corre bem. Falo então de Francisco Louçã e do outro lado da barricada temos um libertário que foi líder da Iniciativa Liberal, o Carlos Guimarães Pinto, que contrapôs com o texto do Louçã sobre os liberais e os traidores liberais, algo assim de género. Portanto, falamos de duas pessoas com pensamento distinto, ou mesmo radicalmente distinto, sobre muita coisa, mas o que está em causa no artigo que Louçã escreveu na semana passada, portanto, aliás, no dia 23 de julho, mais concretamente, o que é que esse artigo fazia? No fundo, esse artigo tinha uma série de constatações, falava de 3 autores liberais, ou da área liberal, se quisermos ser mais justos, que eram Hayek, Buchanan e o outro autor, estava aqui à procura, e Milton Friedman, para não estar aqui portanto, a induzir em erro. E, portanto, aquilo que Louçã fazia era o que fez com o artigo, foi o que fazia muitas vezes nos debates no Parlamento, que é entrar num jogo de demagogia. E muitas das vezes, quando nós entramos no jogo de demagogia, o mais certo é sermos atropelados, que foi isso que aconteceu com o artigo de resposta do Carlos Guimarães Pinto. Porque o que é que aconteceu? Há uma série de frases que o Louçã utiliza e a apreciação negativa que ele faz dos pensadores liberais
para já comete um erro de palmatória, digamos assim, que é descrever os autores liberais como autores vendidos ao conservadorismo e adversários da democracia. Isso é uma falácia, porque dizer que os autores liberais são adversários da democracia é o mesmo que dizer, por exemplo, que as ditaduras são democráticas, ou entrar num paradoxo. Portanto, não faz Mas o sentido. Louçã acha isso sobre muitas ditaduras, não é? Lá está, porque o Louçã, e como creio que era o Paulo Portas que dizia isso muitas das vezes, o paraíso dele era viver numa Albânia. E, portanto, como no século XXI não há Albânias para o Louçã viver, ele vive dentro da sua bolha trotskista, se assim quisermos. E o que o Louçã faz é precisamente isso, é citar estes autores de uma forma descontextualizada para dar uma ideia diferente daquilo que aconteceu. Por exemplo, o Louçã fala de que houve um encontro, creio que foi de Hayek com Pinochet, e por isso ter existido, liga o comportamento de Hayek àquilo que foram ditaduras, nomeadamente. E, portanto, como muitas das vezes as narrativas que o Louçã utiliza não têm sustentabilidade na prática, ele parte para o ataque aos seus adversários e, portanto, o que é liberal passa a ser neoliberal e, portanto, lá está. É tudo o que não seja do ramo socialista ou pró-socialista é o diabo, utilizando aqui uma expressão que o Passos Coelho utilizava quando, a propósito do governo socialista, que estava pronto, depois veio a ser constituído. E, portanto, a descontextualização é a arma de Francisco Louçã. E, portanto, juntando isto com os pozinhos de demagogia, creio que está completa, portanto, o poder de argumentação por aí. E é pena, porque Francisco Louçã não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa, é doutorado em economia, preciso dizê-lo. E, portanto, de uma outra pessoa eu poderia esperar que dissesse um conjunto de alarvidades como foram ditas, mas de Francisco Louçã pedia-se um pouco mais de reflexão, cuidado e até respeito. Mas quem é que o inspirou e quem é que lhe pagou os estudos? O Estado Novo. Exato. Pois é, Marcelo Caetano. Que é padrinho também de batismo do Marcelo Rebelo de Sousa, por isso é que Marcelo Rebelo de Sousa se chama Marcelo, por causa do Marcelo Caetano, porque nós sabemos que o pai do Marcelo Rebelo de Sousa era o governador de Moçambique. Mas só para concluir, Cláudia, há aqui um conjunto de situações de que, terminando como comecei, ligar o liberalismo, seja ele político, seja ele económico, às ditaduras, fazer este tipo de comparações, não só não são corretas, como ficam mal, porque não se coaduna com o perfil intelectual de Francisco Louçã, mas não é algo que me estranhe, não é algo que eu acho estranho. Basta ver, ir um bocadinho atrás aos debates que ele tinha com o Sócrates, que é um exercício que eu faço não regularmente, mas que já fiz, e portanto há debates engraçados, há debates uns com mais substância, outros com nem tanta, mas há uma característica em que roça a ofensa pessoal. O ataque à dominance, se assim quisermos dizer. O que é que se passa com o Cláudio? Bom, se o Cláudio não está aqui, eu passo a palavra ao Emanuel. Emanuel, és tu.
Ah, eu não sabia de falar ou não. Então, Sim, depois sim. corta esta parte. Não corta nada, segue. Vamos embora. Não, mas, Enquanto, Emanuel, enquanto for eu aqui a moderar, é assim. não vou responder, porque bocas de baixo não me atingem. Bom, então a questão é, não, eu e o Emanuel a falar, mas não é. Porque o Emanuel não tem grande coisa a dizer sobre este assunto e, portanto, o que o Vasco disse neste momento representa bem a minha linha de pensamento. Portanto, olha, és tu, Carlota, força. Eu também não tenho grande coisa para dizer. A única pergunta que eu tenho é, Vasco, isto surpreende, porque já há uns meses foi a história do Oladoma. Mesma coisa, é a mesma coisa. E eu, se tivesse um jornal ou um programa de televisão, que são os sítios onde normalmente Francisco Louçã tem palco, começava a ter um bocadinho de vergonha de o ter lá, porque uma coisa são tolinhos que não sabem o que dizem, outra coisa são pessoas que sabem perfeitamente o que estão a dizer e que propositadamente incorrem nestas falácias. É, mas lá está. Estamos a falar, obviamente, aqui da SIC. E a SIC, vamos ver, a SIC, portanto, pertence ao Universo Expresso, não é? Portanto, Balsemão, LDA. E, portanto, com o Balsemão LDA está Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. No painel de convidados temos Francisco Louçã, que eu já aqui introduzi como Conselheiro de Estado, indigitado pelo Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente, sócio da Sociedade Balsemão LDA. E também temos Marcos Mendes, também ele Conselheiro de Estado, e do Presidente Marcelo, portanto, sócio da Balsemão LDA. Portanto, isto cobre todos o mesmo tacho. Já não se diferencia qual é que é a sua linha ideológica. É triste. Porque acho que qualquer um de nós fazia Estão mais... a ver porque é que não é preciso eu dizer nada. Exatamente por isto que o Cláudio está a dizer. É porque às tantas já não há nada para dizer, porque é tudo tão óbvio. Eu não sei se é, percebes? Quando eu vejo pessoas de esquerda votarem no Marcelo Rebelo de Sousa, que é filho de tudo aquilo que dizem que os seus pais e avós lutaram, ou quando votam em Francisco Louçã, que cuspiu na mão que lhe deu de comer, ou que procura fazer-se passar por um santo, o que é que seja, porque as pessoas mudarem de posição política é perfeitamente natural, mas não nos queiram pôr a comer gelados com a testa, não é? Eu nunca vi ninguém comer gelados com a testa, mas acho que hoje em dia... Mas isto surpreende alguém, vindo do Francisco Louçã? Não me surpreende nada. E se o Louça viesse de uma família pobre, não sei o quê, não sei o que mais, mas por origens sociais, lá está a esquerda caviar a funcionar. Portanto, no fundo, advogam coitadinhos dos pobres, mas no fundo, depois, se for preciso, são das pessoas que o maior património têm. Aliás, o próprio Marx, se nós formos a ver, era filho da burguesia, digamos assim, da época. E, portanto, quando muitas das vezes nós nos questionamos e onde é que está a consciência de classe, não é? Por exemplo, Jerónimo de Sousa é uma pessoa que tem consciência de classe, é uma pessoa que eu respeito, porque independentemente de não concordar com ele, uma pessoa coerente com aquilo que defende. E o PC, muitas das vezes, até mais do que o Bloco, apresenta posições mais coerentes com aquilo que depois proclama. Mas lá está, o Bloco é assim quis aparecer na política como um antissistema, como estavas a dizer há bocado, Cláudio, mas depois, juntando-se ao sistema, aburguesou-se e, portanto, jogando este jogo da democracia,
não diz que não a todos os benefícios, digamos assim, que todos os outros têm acesso e, portanto, lá está, esta esquerda caviar, que para mim é uma esquerda que não tem a consciência de classe, não é? E, portanto, bom, alguns deles dizem-se marxistas, mas eu pergunto, marxistas onde? Devem ser tão marxistas como um jogador que havia aqui no Seixal, que era o Carlos Marques. Não estou a falar a sério. o pai. Sabes que esse nome do Carlos Marques foi o nome que deram a um livro do Karl Marx para, no tempo em que ele era proibido, para ser vendido. E, portanto, não o venderam com o nome de Karl Marx, mas já era vendido com o nome de Carlos Marx. Sim, assim como também o próprio Lenin, não o vendiam como Lenin, mas vendiam-me como Vladimir Ilyich Ulyanov, que é o nome verdadeiro de Lenin, não é? Portanto, que enfim, para todos os efeitos é isso, não é? Mas enfim, é o que temos, e é o triste caminho que nós temos por aqui, mas também que não achemos que os liberais são os donos da razão do ponto de vista económico e o que é que seja, não é? Portanto, também vamos com calma, porque quando lemos Mas Hayek... aqui em questão não é isso. Eu sei, mas só também fazer aqui o salvaguarda. Porque nós não estamos a bater no Francisco Louçã por sermos fervorosos. Não é pela liberais, desonestidade é pela desonestidade intelectual, porque se ele tivesse dito alguma coisa de jeito, estaríamos aqui a debater exatamente isso, mas não foi o que aconteceu. Sim, pronto. Eu, para não acharem que eu sou uma pessoa muito secante, mas vocês vejam uma das vezes que o Sérgio Sousa Pinto, enquanto deputado, se dirige à bancada do Bloco de Esquerda e interpela o Francisco Louçã. Vejam só esse excerto, vale a pena. Sim, aqui esta sugestão cultural do Vasco, por assim dizer, mas é isto. Portanto, essa questão do Hayek e do Pinochet é de facto uma mancha num currículo bastante vincado e que não raras vezes vai à baila, não é? Mas quem de nós já não fez o mais não era outra? Estás sem som, Carlota? Tudo bem, mas e se formos olhar para a esquerda e para as associações que existem, também encontramos muitas dessas. Acho que não é justo fazer esse jogo nem de um lado nem do outro. Ou será justo em algumas ocasiões. Pois, agora depende de quem for o juiz, não é? Não, é que uma coisa é culpa por associação, outra coisa é realmente ter influência no outro, não é? Crise, Vasco. É só para acrescentar uma coisa. Bom, então não é crise. Vocês há de reparar uma coisa. Quando virem algum alto intelectual de esquerda falar, há sempre duas personagens em que eles vão carregar, digamos assim, passo a expressão. Vai ser o Hayek e vai ser a Margaret Thatcher, muitas das vezes, quando eles querem fazer a crítica, a sua crítica, não é? Porque, no fundo, como é conhecido, associam aquilo que é o Hayek ao neoliberalismo e, portanto, muitas das vezes, nem explicando o que é o neoliberalismo, o fazem. E a segunda é que a Margaret Thatcher, como nós sabemos, era uma conhecida antifeminista e, portanto, representa tudo aquilo que as feministas atuais portanto, o contrário de tudo aquilo que as feministas atuais representam. E por isso, quando ouvirem falar, há de reparar se estas duas personalidades, digamos assim, não vêm sempre à baila. Portanto, o nosso tio Vasco aqui vos deixa este alerta aos discursos provenientes da bancada da esquerda. Portanto,
É isto mesmo, acho que chegámos aqui ao final do episódio, julgo que não temos mais nada para acrescentar ou para dizer, eu pessoalmente por mim falo. Temos. Duas O quê? coisas. Primeiro, Sr. Vasco Semedo, o botão de crise não é para acrescentar pontos, tá bom? Isto aqui tem regras. Não é para andar aí carregando o botão, que o botão custa muito dinheiro. Bom, enfim. Estraga. E outra coisa, gostava de convidar os nossos youtubers, espectadores, não sei como é que se diz, os nossos viewers, a irem ao nosso site do Polititank, que já tem lá 2 artigos de opinião, um meu e outro do Cláudio, muito interessantes para ler, mais o meu do que o do Cláudio, mas pronto. Muito interessante. Eu, obviamente, digo o contrário. E, portanto, Sim. eu conto aqui com o apoio da bancada parlamentar da minha coligação com o partido Não, dos barbecues. Acho que não. Não, porque eu é que escrevi o texto da apresentação do Emanuel, portanto eu vou ficar do lado do Emanuel. Estás a ver? O consultor do consultor já está aqui a dar aulas ao mestre. Enfim, a questão é, vejam os dois, agora a falar a sério. Oh. Vejam os dois. Sim. Pronto, está o homem com o telemóvel. Podes ir à casa dele. Sim. Sim, Boa sim. sorte. Aquilo que eu gosto, sim. Isso. Exato. Pronto, portanto, é só para dizer que vão a polititank.pt, vejam lá os episódios do Gabinete de Crise e tem lá estes 2 artigos de opinião, estes 2 artigos de opinião, que são giros e entretidos de ler. Cláudio, eu já li os 2. Eu também li o teu. Grande salada russa, como tu escreves. Boa. Leste a primeira linha. Tu deves pensar. Não, tu deves pensar que me apanhas na curva. Não apanhas. Não. Estou a brincar. Espero que não haja traição entre os liberais, voltando ao título do artigo do Francisco Louçã. Não tenho postura para ser Judas, não tenho. Portanto, era só para convidar o pessoal a ir lá e a clicar no site e a dar-nos page views que a gente bem precisa. Vamos lá, pessoal. Tudo a carregar. polititank.pt. Muito bem. Aqui fica este incentivo, vamos chamar assim. Aqui também dado É uma pelo... espécie de autoplug, não é? Pronto, funciona, desde que faças, portanto, para mim tudo tranquilo. Já sabes, é que esta semana vais ter que escrever mais outro artigo. Portanto, sobre o tema que quiseres. E, portanto, o mesmo para a Carlota e para o Vasco, né? Portanto, vamos encher aquilo. Salazar aderiu. Salazar o quê? Estou a brincar contigo, estava a dizer Salazar aderiu. Pronto, se aderiu, aderiu. Bom, chegamos assim ao final de mais episódios, julgo que mais ninguém tem nada a dizer, portanto, se assim é, despeço-me aqui com uma grande amizade e, portanto, já sabem, pensem muito e boas crises. Um abraço.